Bom dia, bom dia, bom dia. Live de segunda-feira, primeira segunda-feira do ano. Saiba como começar a sua primeira segunda-feira com propósito. Eu vou te ensinar. Vou trazer algumas orientações para te ajudar a começar essa segunda-feira. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Peraí. Bom dia. Vou só convidar a galera. Tenham paciência. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou te contar várias coisas sobre essa primeira segunda-feira, né? Do mês, do ano, como você começar sua primeira segunda-feira. Vamos lá. Vamos que vamos. Quem aí já voltou ao normal? Hoje é o primeiro dia. Quem estava viajando, aproveitando o Réveillon, a virada do ano para passear. Bom dia, Silvia, bom dia, bom dia. Bom, vamos lá então? Então, primeira segunda-feira do ano, a gente está cheio de promessas, né? Cheio de objetivos, com muita vontade de fazer uma mudança na vida da gente, né? Porque todo ano é assim, todo ano você se permite imaginar a sua vida diferente. E é totalmente possível você viver, você ter uma vida diferente. É totalmente possível. Só que tem muita coisa na nossa vida que faz com que a gente se bloqueie para que essa segunda-feira, para que esse ano não seja da forma que a gente gostaria que fosse. E essa segunda-feira com propósito, ela precisa ter ação e ter intensidade. Não adianta você fazer tudo do mesmo jeito, da mesma forma que você está acostumado a fazer todos os dias e o ano todo. Você precisa colocar intensidade. Só que a gente não consegue colocar intensidade porque a gente é cheio de crenças. E hoje eu vou falar de um trecho de um livro da Vaiana que fala sobre os 3 R's que impedem a gente de realizar tudo aquilo que a gente deseja. Então, janeiro, ele começa com a energia 2, que é uma energia profunda. Eu falei isso sexta-feira com vocês, né? Que a energia 2 é uma energia de sensibilidade, de profundidade, de dualidade. Então, uma hora você vai estar bem, outra você não vai estar. Só que você precisa equilibrar tudo isso. E a única forma que a gente tem para equilibrar essas emoções é a gente entender como o nosso sistema de crenças funciona. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou fazer uma leitura dessa parte do livro para vocês entenderem e aí a gente vai explicando. Eu vou começar a explicar para vocês. Então, para nós mulheres, né, essa energia 2, ela vem com tudo. Ela vem com essa intensidade, só que ela vem com intensidade na desarmonia. Porque, na verdade, você acredita que você está intensa, mas você está buscando preencher um vazio da rejeição. E aí você fica na intensidade com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada, com medo da crítica e do julgamento. Então, muitas vezes a intensidade que a gente tem com a gente não é a intensidade que o planeta pede para você. Você precisa ser intenso nas suas ações para você realizar. Não é intenso nas emoções que vão te prejudicar. Então, nas nossas emoções, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ser equilibrado. Nas ações, você pode ter intensidade, sabendo que aquela intensidade ela vai te levar para algum lugar, não, um lugar bom, não aquele lugar de vazio dentro de você. Por quê? Principalmente nós mulheres, que a gente tem essa intensidade desregulada.
Porque a gente aprendeu a ser forte e não ser acolhida. Porque, na verdade, quando a gente era criança, a gente não foi acolhida pela energia que a gente precisava ser acolhida. E aí a gente começa a ficar muito forte, muito curadora, muito salvadora, e a gente não abre o nosso campo para ser acolhida. E aí a gente vai vivendo essa intensidade, achando que aquilo ali é bom, mas na verdade diminui a gente, né? Faz a gente se sentir triste, faz a gente não se sentir compreendida, sempre compreendendo, mas não sendo compreendida. E isso dói. Dói lá na alma. Quem de nós mulheres, né, não ajudou, não cuidou, não salvou e não foi salva? Né? A maioria de nós mulheres aprendeu, né, o patriarcado, o machismo, ele ensinou pra gente que a gente veio para cuidar. E aí a gente não se permite ser cuidado. Eu acho muito legal quando eu vejo fotos de mulheres, né, antigas, na década de 50, 70, até pouco tempo no interior onde eu moro, a gente vê isso, mulheres vestidas com aquele vestidinho de florzinha, reto, com um avental e um lenço na cabeça. Esse era o protótipo da mulher, da dona de casa. Então você mostrava ali que era servidão, o tempo todo cuidando, né? E isso, como a gente está ultrapassando esse lugar, a gente começa a ficar cansada, né? Porque a gente está lutando contra um sistema todo, que aí é isso que eu vou falar com vocês sobre essa questão das crenças. E isso desorganiza a vida da gente toda. Se a gente não tiver cuidado com as nossas emoções, isso desorganiza o tempo todo. Bom dia, Araci, seja bem-vinda. Léo, Maria Luísa, Silvia, sejam bem-vindos. Isso tem cura quando você identifica os 3 R's. Vocês querem saber? Alguém sabe? Alguém já assistiu uma live minha falando sobre os 3 R's? Quem aqui já conhece os 3 R's? Os 3 R's, ele vem desse livro da Vaiana. Vaiana é a mentora do Theta Healing, né? Ela criou essa técnica do Theta Healing e ela acredita muito que a gente cria a nossa própria realidade. E ela, através dessa realidade, ela ajuda as pessoas a se curarem, principalmente em cima desse sistema de crenças. A Vaiana, ela acredita que nós temos um sistema de crença e que é possível ser curado, substituir essa crença a partir da origem do Criador, a partir da permissão do Criador. E aí, quando ela está nesse capítulo falando sobre os 3 R's, é muito interessante, porque a gente vai entender exatamente o que acontece com a gente lá na nossa infância. E aí ela fala, eu vou começar a fazer a leitura agora para vocês entenderem, tá? Rejeição, ressentimento e remorsos. Eu chamo esses programas de 3 R's. Sua mente perde uma incrível quantidade de tempo nessas 3 questões. E se você limpar os programas associados a eles, abrirá um espaço suficiente em sua mente para ser capaz de mover objetos. Suas células cerebrais, conhecidas como neurônios, possuem receptores para emoção. Seja essa emoção uma depressão ou uma felicidade, ela é como uma dose para suas células. Uma vez que o receptor se acostuma a uma emoção, ele a tem como uma droga. Então, se você está acostumado a estar deprimido, você criará depressão. Mas com os estímulos adequados, seu cérebro faz novas conexões o tempo todo. E quando você realiza o trabalho de sentimentos, estimula o cérebro e adiciona novas conexões. No trabalho de sentimentos, você aprende como viver sem hábitos negativos específicos e então proporciona ao cérebro a capacidade de desligar os receptores que estão procurando esses programas emocionais negativos e de criar novos caminhos para os positivos. Então, o que ela está dizendo aqui? Bom dia, maravilhosos! O que ela está dizendo aqui? Que o nosso cérebro, né, eles são receptores e eles criam as nossas emoções. Então, gente, nós não somos o nosso cérebro, nós somos uma consciência capaz de observar e de modificar as nossas funções cerebrais. Então, nós criamos as nossas emoções a partir das nossas conexões neurais. Quando a gente cria essas emoções, por exemplo, sentimento, né, o sentimento de tristeza, você vai acostumar o seu corpo a viver na tristeza.
tudo vai ser criado para que você fique triste. Bom dia, maravilhosa! Tudo vai ser criado ao seu redor para que você se sinta confortável naquilo que você tem costume, que é a tristeza. Quando a Havaiana diz que nós criamos a nossa realidade, é por isso. Por quê? E aí não só ela, né, gente? Os físicos quânticos também. Os neurocientistas, né? Todos eles falam isso. Então, esses neurônios que criam essa emoção, ele é capaz de mudar esses receptores para que você crie novas emoções. E quando você cria novas emoções, você vai criar uma nova realidade. Você está acostumado, então eu gosto sempre de dar os meus exemplos, né? Eu sou uma mulher que fui criada, uma criança, né? Fui uma menina criada apenas com a minha mãe. O meu avô e a minha avó estavam ali de suporte, mas vítimas criando vítimas, né? Então, eu fui uma menina muito rejeitada, muito rejeitada. Eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Porque ele hoje eu sei que não foi uma rejeição, mas eu senti isso. E eu fui rejeitada pela minha mãe. Então, começou ali, aquele processo de rejeição dentro da barriga da minha mãe. Então, eu precisei me esforçar muito para sobreviver, né? Beleza, minha mãe aceitou, eu vim para o mundo e aí eu fui acolhida. Eu nunca fui tão amada por uma pessoa como eu fui amada pela minha mãe, mas o estrago já tinha sido feito. Quando eu chego aqui, as minhas tias, as minhas avós, minha avó me rejeita muito. Então eu fui uma criança renegada. Então as células do meu corpo, os meus neurônios, as minhas sinapses neurais, elas aprenderam a se proteger e a acreditar que o tempo todo eu sou rejeitada. Então, é o que eu aprendi. Como é que eu mudo isso? Eu tenho que mudar esse sistema de crenças, acreditar que eu sou acolhida, que eu sou amada, que eu sou querida. E para isso eu preciso entrar lá no meu inconsciente e entender onde que essa crença foi criada para eu tirar e substituir por uma crença fortalecedora, para eu acreditar que hoje eu sou querida, que eu sou amada, que eu sou bem-vinda, que eu sou acolhida. E aí como é que você faz isso, Karina? Dentro de uma sessão de Theta Healing. E aí aqui eu tô falando só da rejeição, tá, gente? O primeiro estágio é a rejeição. E aí depois, vamos lá. Quando fazemos o trabalho de sentimentos, é maravilhoso ser capaz de ensinar a pessoa qual é a sensação de viver sem depressão, sem se sentir miserável, sem a síndrome do pobre de mim e recondicionar os receptores dos neurônios a aceitar felicidade, alegria e responsabilidade. Após o trabalho de sentimentos, se as antigas emoções negativas reaparecerem na vida da pessoa, ela agora tem a consciência e pode assim desligar aquelas emoções e se abrir para as positivas. Então, eu atendo pessoas que criam tristeza, que criam sofrimento, porque é isso que elas reconhecem. Tem pessoas que tentam o autoextermínio porque elas não acreditam que elas merecem a própria vida. Porque lá em algum momento, lá na infância, ela criou esse sentimento e ela vem trazendo isso para a vida. E aí, depois desse sentimento de rejeição, vem o ressentimento. Então a gente passa por três R's para a gente chegar na falta de resultado que a gente tem. E aí o segundo R é o do ressentimento, que é a rejeição pode influenciar uma pessoa em grande parte da sua vida. Ela pode impedir o sucesso e a descoberta do verdadeiro amor. O medo da rejeição pode levá-lo ao fracasso antes mesmo de começar alguma coisa. E a sabotar-se em tudo que faz. Limpar o medo da rejeição permite a pessoa a viver sua vida. E aí vem o ressentimento. Ao remover um ressentimento, você tem que perceber que o cérebro é semelhante a um computador. Se você remover "eu ressinto minha mãe", pode funcionar no início, mas pode perfeitamente se transformar em um rancor contra a sua mãe.
O próximo passo é remover o rancor, mas depois a pessoa pode ficar desconfortável porque o rancor estava mantendo seguro. Então, no meu caso, por muito tempo eu ressenti minha mãe. Por muito tempo, inconscientemente, eu não sabia que isso era um ressentimento, eu fui perceber isso numa sessão de Theta Healing, que eu era muito reativa, que eu brigava demais, que eu falava demais, que eu criticava demais, eu estava o tempo todo reativa às pessoas. Tudo que as pessoas vinham fazer comigo, eu tinha uma reação. Eu ficava muito reativa. Por quê? Reativa, aquela pessoa representava a minha mãe, porque eu ficava o tempo todo querendo entender por que minha mãe aceitou tanta rejeição, por que minha mãe não foi embora, por que minha mãe não deu uma banana para a família inteira e foi viver a vida dela. Mas eu não entendia que era o que ela dava conta, então eu ressentia o tempo todo. Então, à medida que eu ressentia, a minha vida não ia para frente, gente. Eu não ia para frente, eu vivia endividada, eu vivia infeliz. Olha, a minha vida era muito ruim, porque eu estava ressentida com alguém que tinha me colocado no mundo, que era minha mãe. Então, Bertin fala, né? Nossos pais, eles são grandes e nós somos pequenos. Então, se a gente ressente, a gente tem algum tipo de julgamento com os nossos pais, a gente não vai para frente. E aí, quando a gente muda esse ressentimento, aí como que eu identifiquei isso? Porque quando eu percebia, né? Isso, falando com vocês sobre uma questão dentro de uma terapia. Quando eu descobri, porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito passiva. Então, chegava uma tia e fazia uma crítica na minha educação. E ela não falava nada. E aí eu me sentia rejeitada, porque a única pessoa da minha vida, que era minha mãe, que tinha que me defender, ela não fazia nada. Ela deixava minhas tias virem para cima de mim, ou querer me corrigir, ou até ela mesma corrigia minha mãe na minha educação. E aí eu ressenti, eu ficava com muita raiva daquilo, raiva dela, por ela não tomar a frente. Porque aí o que eu aprendi? Eu fui mãe solo também, né? Me separei, fiquei sozinha e tal. Ninguém podia educar os meus filhos que não fosse eu. Eu não admitia que ninguém falasse dos meus filhos ou que tentasse me ensinar a educar meus filhos. Por quê? Porque eu fiquei reativa, né? Eu falei, isso não vai acontecer com meus filhos. Então eu defendi meus filhos de uma forma que a minha mãe não conseguiu me defender. E aí eu criei esse ressentimento. E aí, quando a gente ensina, né, dentro do Theta Healing, uma pessoa como viver sem ressentir a mãe, e que é seguro fazer isso, muda completamente nossa forma de ver, o nosso sistema de crença. É por isso que criamos rancores, nós nos mantemos seguros longe das pessoas que nos ferem, para que não nos machuquemos novamente. Você pode remover esse sentimento individualmente com o trabalho de crenças, mas deve fazer um reforço extra e remover os rancores também. Cada pessoa em sua vida lhe serve de alguma forma. Se há uma pessoa resistente, difícil de se relacionar em sua vida, talvez a resistência seja a maneira pela qual você se motiva. Então, o que aconteceu? Eu fui trazendo na minha vida pessoas que me rejeitavam. Eu fui trazendo para minha vida trabalhos onde eu trabalhei numa escola onde a diretora me rejeitava. Então, eu crio a minha realidade. Eu vivo num lugar onde eu reconheço um sentimento que eu criei na minha mente. E o meu sentimento é o sentimento de rejeição. Então, a gente tem várias feridas. A gente tem a ferida do abandono, a gente tem a ferida da rejeição, da injustiça. Então, a gente vai criando... Presta atenção na sua vida. Presta atenção na sua vida. Se você não está... O que você está sentindo agora? Você está sentindo rejeição? Você está sentindo abandono? Você está sentindo injustiça? O que você está sentindo agora? Qual que é o seu maior sentimento hoje? Quando você perceber esse maior sentimento seu, é aí que estão as crenças. Se você construiu, se essas pessoas estão ao seu redor, estão fazendo você se sentir assim, você construiu essa realidade para você. Pelo amor de Deus, Karina, eu não quero ter um pai do jeito que eu tenho, eu não escolhi ter uma mãe, eu não escolhi ter um relacionamento onde a pessoa escolheu. Sinto te informar, mas você escolheu. Porque nós somos frequência e vibração. Então, tudo que chega pra gente, nós vibramos
para que aquilo chegasse. A partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Tá fazendo sentido, gente, essa conversa? Me conta aí o que você está fazendo. Tem o último R aqui. Sentiu rejeitada, e dessa rejeição você sentiu muito ressentimento, você ficou muito ressentida. Presta atenção se hoje não acontece a mesma coisa. E aí, depois dessa rejeição, você vai sentir a culpa. Olha só que loucura. Você, depois de tudo isso, você ainda inconscientemente sente culpa. Você sente culpa. E aí o remorso pode deixá-lo muito doente. Casamentos falidos, casamentos em que ambos estão solitários, estar sozinho, não dizer a alguém que você ama, isso tudo está relacionado à culpa. Todos podem evitar que você fique melhor. O remorso afetará todo o seu corpo, os seus pulmões em particular. E aí, gente, o remorso é assim. Por que minha mãe me rejeitou? Isso quando criança, né? Por que minha mãe está me rejeitando? Por que minhas tias não gostam de mim? Por que minha avó não gosta de mim do jeito que ela gosta da fulana? O que eu fiz para que essas pessoas não gostassem de mim? O que eu fiz? Então vamos imaginar um relacionamento. Você está se relacionando com alguém. E aí, do nada, essa pessoa some. Aí você entra num looping de culpa, porque você acha que a culpa é sua pelo fato da pessoa ter sumido, ou a pessoa tá com raiva. E aí, quando você sente essa culpa, você adoece, porque você se sente mal, você se sente fracassado, tudo que você faz não é certo. E aí você entra numa culpa que adoece, e a culpa ela leva para tristeza, e a tristeza adoece o pulmão. Então, o que acontece? Agora vamos para a parte de relacionamento. Pode ser relacionamento ou pode ser trabalho também. Como aqui eu trabalho muita questão de relacionamento, eu acho que vale mais a pena falar sobre relacionamento. Você está num relacionamento onde você é traída ou você é rejeitada de alguma forma. Bom, beleza, sentiu a rejeição. Ficou muito mal com aquilo. E aí, quando você fica mal com aquela rejeição, você vai para o ressentimento. Você fica com raiva da pessoa, você fica chateada com a pessoa, você fica triste, porque você fica muito ressentida com a pessoa que está te magoando. E aí, depois daquele ressentimento, que você aí, beleza, não quero mais, isso não faz sentido para mim, eu tô com raiva dessa pessoa, você vai e acaba aquele relacionamento. Depois, você fica se sentindo culpada por ter entrado naquele relacionamento. Gente, é o que eu mais vejo aqui. Por que eu me permiti? Por que eu permiti entrar nesse relacionamento? Por que eu permiti que a pessoa fizesse isso comigo? Por que eu não falei não antes? Aí você entra num looping de remorso, de culpa. Esses 3 R's fazem você adoecer. O seu corpo ele entra num estado de defesa e aí a sua imunidade cai. Aí você fica literalmente doente. Eu conheço uma pessoa que foi abandonada, que ela, na verdade, foi abandonada. Ela perdeu um bebê e ela teve uma hemorragia muito forte, muito forte. Depois que ela teve essa hemorragia muito forte, logo em seguida veio um câncer de mama. Eu tenho certeza... Neném, gente, neném... Eu tive certeza que ela se sentiu, ela teve um remorso ali. Logo em seguida, depois que ela perdeu o bebê, que ela teve hemorragia, que ela tinha perdido os pais, eu acho, ela sentiu ali uma culpa e aí ela teve o câncer de mama. Então, esses 3 R's, eles adoecem. Eles adoecem. Então, se você hoje sente ressentimento por alguém, se você se sentiu rejeitado por alguém, se você sente culpa por alguma coisa, remorso por alguma coisa, limpa isso do seu sistema. Só que você precisa limpar lá atrás, porque essa culpa, esse ressentimento e essa rejeição, elas não vêm de agora, elas vêm de antes. Então você precisa liberar isso. Então ter a consciência de que isso vem lá de trás é muito importante. Substituir essa crença por algo fortalecedor. Então, vou dar um exemplo aqui. Óbvio que você tem que vir para o processo terapêutico, porque fazer isso só você racionalmente é muito desafiador.
mas eu vou te dar algumas dicas, vou dar as dicas que acontecem comigo. Naturalmente, eu sou uma mulher que me sinto rejeitada, naturalmente. Por quê? Porque eu tive esse sistema de crenças lá na minha infância, na barriga da minha mãe. Só que como que eu faço isso hoje? Hoje eu libero, limpo isso o tempo todo eu vou liberando. Então aconteceu uma coisa familiar comigo, né, há poucos dias, que me levou para esse lugar, sabe, de culpa, de ressentimento, de rejeição, de falta de entendimento, de compreensão das pessoas que fazem sentido para mim. E aí, quando eu vou para essa rejeição, eu volto para o aqui e para o agora. Então, voltar para o aqui e o agora é pensar quem são as pessoas que estão ao meu redor, que me acolhem. Eu realmente sou uma pessoa rejeitada? Eu realmente não sou uma pessoa amada? E aí eu olho aqui para agora, para esse momento que eu estou vivendo agora. Eu estou na casa de uma amiga que é como se fosse uma irmã para mim. Ela abriu as portas da casa dela num momento muito difícil para mim, que eu estava me reestruturando para vir para Belo Horizonte. E que se eu ficasse em hotel, em Airbnb, ia ser muito difícil para mim. Ela abriu as portas da casa dela e ela é uma irmã para mim. Eu me sinto tão amada, tão acolhida. E aí eu tenho uma amiga que está viajando agora, estava passando férias lá com o namorado e tal. Todo dia ela manda mensagem para mim. Eu tenho uma que mora no Rio de Janeiro que todo dia manda uma mensagem para mim. Como que eu posso ser rejeitada? Como que eu não sou amada? Então eu preciso ficar fazendo esse trabalho mental para mudar as minhas emoções, para eu não cair naquela rejeição lá da minha família. Então, você pensar agora, como é que você quer começar o seu ano? Como é que você quer começar a sua segunda-feira? Que tipo de emoção você tem hoje aí em você que está desnorteando a sua vida? Como que você está... Quem são as pessoas e quais são as situações que estão fazendo você se sentir assim? E aí, quando você olhar para isso, você vai ver que você criou isso. Que você criou. E você criou com os sentimentos que você tem lá da sua infância. O que você fez até agora para você ancorar esse sentimento para que isso acontecesse com você? O que lá na sua infância, o que aconteceu lá na sua infância que fez você ser essa pessoa? Essa pessoa que quer fazer tudo certo, que quer ser reconhecido, que quer ser amado o tempo todo, que quer ser visto o tempo todo, que sente culpa quando não consegue fazer isso. Então, essa segunda-feira é uma segunda... Se você tá com esses sentimentos, esse vazio, essa sensação de que parece que é tudo muito difícil, é porque o seu cérebro está te informando isso. O seu cérebro está falando isso com você. E aí é importante que você comece a olhar para a sua realidade e ver realmente o que você já conquistou, o que você fez na sua vida até agora, que o seu cérebro está mentindo para você. E que você precisa começar a olhar para as coisas. Exatamente. Gente, olha só. Eu falei nisso sexta-feira. O que não é seu, não carrega. Não carrega. Você não tem que carregar pesos que não são seus. Falaram pra você que você tinha que carregar, mas não tem que carregar. Você tem que carregar o seu... Karine, isso é egoísmo? Não, a gente tem que ter empatia pelas pessoas, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas, sim. Mas primeiro a gente precisa se ajudar. Porque não adianta eu, Karina, preciso beber água. Olha, eu preciso beber água, eu tô morrendo de sede, tô no deserto, morrendo de sede. Eu preciso beber a água primeiro para ajudar a outra pessoa, porque senão vamos morrer nós duas no deserto. Aquela metáfora da máscara no avião põe a máscara primeiro em você, porque se você não colocar em você, você vai desmaiar, vai morrer todo mundo, você não vai poder ajudar ninguém. Então, nessa segunda-feira, não é egoísmo, gente, não é egoísmo. Nessa segunda-feira, precisa olhar para as suas emoções. Se eu fosse olhar as crenças que eu tenho, que eu tinha, se eu for olhar o meu sistema familiar, eu estava morando numa cidade chamada Dom Cavate, professora ainda, coordenadora pedagógica, triste, frustrada e infeliz. Mas era o que o meu sistema de crenças me mandava. Olha, é isso aí que você tem. E pior ainda, renegada ainda. Renegada ainda. Então hoje eu vivo da forma que eu vivo, eu não deixo faltar nada para ninguém. Mas primeiro não falta para mim. Primeiro não falta para as minhas emoções.
E aí, prova disso é que todos os meus filhos estão bem, todos os meus filhos, cada um estão num lugar, vivendo a vida deles e bem, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. E agora eu vou fazer por mim. Eu tenho meus pais idosos, eu cuido deles, tenho uma pessoa lá cuidando deles, eu estou sempre lá, minhas filhas também, quando podem, estão sempre lá, mas eu tenho a minha própria vida. E se eu parar a minha vida, eu paro a vida deles. Então, primeiro sou eu. Primeiro eu coloco a máscara, para depois eu colocar a máscara neles. O que você está fazendo? Quantas pessoas estão andando aí e você está tendo que cuidar primeiro delas antes de você? Quem são as pessoas que na hora que você acorda, você fala assim, não, mas eu tenho que fazer isso para fulano, não, mas eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso para fulano, não. Não, gente, primeiro é você. Primeiro é você. Quantas mulheres vêm para mim, fazem, agora eu já pedi o universo, não manda, eu não quero, eu escolho atender mulheres que já sabem que elas precisam se priorizar, que elas já sabem, não que elas sabem, né, mas que elas já chegaram num ponto que elas não têm escolha. Eu não quero mais lutar para convencer uma pessoa a sair do lugar que ela está. Eu não quero mais, eu já decidi. 2026, então, para mim é assim, quer, não quer, tem quem quer. Ai, eu odeio essa frase. Mas é exatamente isso. Quer. Você quer se curar comigo? Você quer fazer um processo comigo? Você quer... Beleza. Não quer? Próximo. Porque não dá mais pra gente ficar tentando convencer as pessoas de que elas precisam mudar. Elas precisam mudar. Elas precisam ter esse conhecimento. Entende? Então, que nessa segunda-feira... E aí, gente, lembrando aqui... as pessoas que estão comigo, que são terapeutas, né, que querem fazer uma transição de carreira ou que querem uma renda extra, todo ano, no início do ano, eu abro uma turma de numerologia. Então, você que quer conhecer a numerologia a fundo ou quer até se tornar um numerólogo, a minha turma de 2026 abre. Eu só abro... Ano passado eu nem abri, viu? Ano passado eu não dei esse curso de numerologia. Esse ano eu vou abrir, segunda-feira eu vou abrir as vagas, são poucas vagas, eu não atendo muitas pessoas, para fazer essa formação de numerólogos. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. E às vezes você que é terapeuta, você está precisando de uma nova ferramenta para você melhorar a sua vida. Uma nova ferramenta para você e para nós também, não precisa ser só para terapeuta. Você pode fazer o curso de numerologia para você colocar em prática, né, toda essa informação, esse conhecimento ancestral que é a numerologia. Então hoje, nessa segunda-feira, que você está aí, a primeira segunda-feira do ano, olha quem são as pessoas, o que você está passando, qual situação você está passando, que está gerando um sentimento em você. Esse sentimento foi criado a partir de uma crença ou várias crenças que você tem. E se você não identificar essa crença, você vai ficar nesse looping, essas pessoas vão aparecer para você mais e mais e mais. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você está sentada numa mesa onde você está falando e as pessoas não estão te entendendo, está na hora de você sair daquela mesa. Karina, mas é a minha família. Gente, família é maravilhoso, desde que ela te faça bem. Eu escolhi viver longe. Não dos meus pais, nem dos meus filhos, mas da família, eu escolhi. Por quê? São pessoas que eu amo, que eu respeito, que eu honro, mas que eu não quero ficar perto. Porque se eu ficar perto, me adoece. Então, a gente precisa escolher quem são as pessoas que a gente vai caminhar em 2026. O que você quer fazer na sua vida agora, em 2026? Onde você quer viver? Escolhe, você pode criar a sua realidade, você pode curar uma doença no seu corpo a partir da sua mente. O que você quer curar em você? O que está doente em você que você não quer mais levar? E você tem essa capacidade. Você cria a sua realidade. Toda a sua realidade começa no seu mental. Para provar para você essa garrafa que antes dela existir, ela existiu onde? No físico. Onde que ela existiu? Alguém pode me responder aqui? Onde que ela existiu? Em qual lugar que ela existiu primeiro? Antes dela existir aqui, na matéria. Vamos conversar comigo aqui, o povo tá caladinho.
Takiguchi, vamos conversar, colega. Onde que ela existiu? Primeiro, antes dela existir na matéria. Me contem aqui. Alguém sabe? Conta pra mim. Onde essa garrafa existiu antes dela existir aqui na matéria? De onde ela surgiu? Quem criou? Na mente, por alguém. Exatamente. Se um ser humano é capaz de criar uma garrafa, isso aqui, gente, mínimo, né? Mínimo, a garrafa, para você ter uma noção. Porque às vezes você vai colocar lá quem criou o iPhone, quem criou, sei lá, uma coisa bem extraordinária. Aí você vai pensar, mas a pessoa, ela é um prodígio. Não, quem criou a garrafa? Primeiro foi na mente. Então a mente, ela está comandando você. Então você precisa tomar as rédeas desse cavalo e criar a sua realidade. Se você começar a dizer que tudo está difícil, que a vida é muito difícil, que tudo é muito ruim, que não tem dinheiro, que vai faltar dinheiro, que você não tem condição, que você não é isso que você vai receber, porque a sua mente, ela é obediente. Ela vai acreditar nisso e aí ela acredita e fala, é isso que ela acredita? Então tá, então vamos dar mais isso para ela. Aí a sua mente começa a criar. Aí você encontra uma pessoa ali, a pessoa fala um negócio com você, você fala, então, tá vendo? Essa pessoa falou isso comigo. Entende? Você vai criando esse mecanismo, a sua mente vai criando isso para provar para você que você é um fracassado. Então, se é ela que está criando isso, agora então vamos lá, vamos tomar conta dessa mente? Todos os dias acorda pela manhã e visualiza a sua vida perfeita. Visualiza seus órgãos funcionando, você respirando perfeitamente, tudo ao seu redor sendo fluido. Uma pessoa que te ama, as pessoas que te amam, visualiza você se sentindo amada, se sentindo protegida, visualiza você com muito dinheiro, visualiza você comprando a sua casa, comprando o seu carro. Começa a criar isso na sua mente, porque tudo começa no mental. Mas aí a gente tem, bom dia, Dê. Aí a gente tem os nossos sistemas de crença, que são os 3 R's. Rejeição, ressentimento e remorso. Que a gente criou lá quando criança. E aí a gente visualiza, mas a gente não consegue construir, porque a gente está bloqueado com os nossos sistemas de crença. Aí o Theta Healing entra. Aí você pode fazer umas sessões de Theta Healing para você liberar. Não quero fazer. Vai trabalhando a sua mente até que as suas sinapses vão mudando. Vai demorar mais, mas vai acontecer. Porque quando você pensa na sua mente, você já está colapsando ondas das infinitas possibilidades para que aquilo aconteça. Gente, é simples. É simples. Se vocês pudessem ver o que eu vejo em cada uma das pessoas, todas as vezes que eu encontro com uma pessoa, ou eu tenho intimidade com a pessoa, eu gosto muito da pessoa, ou eu estou atendendo a pessoa começa a conversar comigo, eu começo a ver o potencial, a potencialidade pura daquela pessoa. Eu consigo ver isso na pessoa. Só que a pessoa não consegue. E é agoniante, porque você vê a pessoa se afundando e você não poder fazer. Quando é minha terapeuta, quando é minha cliente, eu posso. Eu vou lá e tiro ela daquele lugar. Mas quando não é, eu fico impotente, porque a pessoa não sabe como fazer. Mas eu consigo ver potencialidade em todas as pessoas. E você não consegue ver em você, porque você está cheio de crenças. Então, que nessa segunda-feira você comece a olhar para você e acreditar nas infinitas possibilidades que você tem na sua potencialidade pura. Comece a sair da negatividade e comece a trazer a sua potencialidade pura, tá bom? Vou tirar uma mandala pra gente ir embora. Nossa, saiu a mesma de sexta-feira, olha isso. A mesma, vamos lá? Fez sentido pra vocês essa live, gente? Sim, não? Me contem aí. Vamos lá. Mandala 30, de novo, gente. E eu sou assim, sou obediente, nem vou escolher outra. O que a mandala quer dizer para você? Este caminho significa cobrança.
É isso mesmo, é. Ela representa um momento de reflexão interior e necessidade de fazer algo que gera uma limitação momentânea. O 30º caminho ativa as relações familiares com tudo que elas representam de limitadoras e exigentes. Há uma pressão interior para sair dessa etapa, mas nada será feito enquanto uma obrigação não for cumprida integralmente. Quando a dívida estiver quitada, a libertação é imediata. Para o buscador, ele o coloca, para você, né? Ele o coloca diante da necessidade de realizar o julgamento das pressões representadas pelas circunstâncias presentes e reorientar a sua caminhada devido aos limites que são impostos pelo momento. A mandala 30 continua atuando sobre o inconsciente, produzindo uma rápida alteração naquilo que representam as exigências e cobranças interiores. Ela é libertadora. A mandala 30 leva ao estado de consciência da adaptação que permite entender a matéria e suas leis, aceitando você tal como você é e como foi planejado. Ela ajuda a integrar e aceitar sua família, seu país, seu idioma e sua classe social. Tudo que a gente falou aqui, né, gente? Mandando sempre. Essa mandala faz ver qual é a necessidade real do caminho, aquela que nos obriga a cumprir uma etapa limitadora. Ela é chamada de consciência geral. Quando você tira a mandala 30, este é o momento para entender os limites do seu corpo e procurar distribuir melhor a sua energia. A mente não faz conexão com Deus com facilidade, mas receberá em breve um chamado para reforçar a sua vida espiritual. Então, gente, hoje, essa primeira segunda-feira, é o dia de você reforçar tudo aquilo que você deseja. Mas lembrar que a sua mente comanda tudo se você permitir. E se você está triste, é a sua mente que está produzindo essa tristeza. Se você está se sentindo fracassada, a sua mente está produzindo isso. Então, do mesmo jeito que a sua mente pode criar uma garrafa, pode criar um projeto, pode criar qualquer coisa, você pode sair desse lugar de tristeza, de insatisfação, de fracasso, de escassez, para você viver uma vida extraordinária. Mas você precisa assumir o controle da sua mente. E você só consegue assumir esse controle quando você se liberta dessas crenças, porque a sua mente está cheia de crenças. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado nessa segunda-feira, que você fique bem, que você pense exatamente o que você está fazendo, o que você está atraindo, quais as mesas que você está sentando, para você mudar completamente isso, porque você tem essa capacidade, tá bom? Essa semana eu vou tentar vir aqui, eu falo que eu vou tentar, né, gente? Às vezes eu não consigo, mas essa semana eu vou tentar vir aqui todos os dias, porque tá chovendo, eu não vou conseguir fazer, talvez eu consiga fazer uma caminhada, mas eu não tô fora de casa, tô fora da academia, tô fazendo atividade física em casa, então essa semana eu tô aqui, eu vou fazer as lives aqui, o tanto que eu puder, tá bom? Para ajudar vocês. E lembrando que quem quiser participar, fazer o curso de numerologia, semana que vem vai estar abertas as inscrições. E você que quer começar o seu ano, meu processo de mentoria terapêutica de 8 sessões, está aberto a agenda de janeiro. Então, se você quer mudar a sua vida, eu garanto para você que em 2 meses você muda com o processo que eu faço. São mais de 8.000 atendimentos, eu preciso fazer as contas porque eu acho que tem mais já. Bem mais de 8.000 atendimentos, que eu ajudo mulheres a se empoderar e entender exatamente qual é o lugar delas aqui nesse mundo, liberando essas crenças que eu falei aqui hoje, esses 3 R's que são terríveis para a nossa evolução. Muita felicidade de estar entrando em 2026 do jeito que eu quero, no lugar que eu quero, com as pessoas que eu quero. Um grande abraço e seja feliz hoje. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.